nós vimos andando para cá, a Bruna pediu licença no carro para ler um salmo que ela tinha lido ontem à noite, que tinha feito muito bem ao coração dela. E enquanto ela lia, o meu próprio coração ficou bastante enternecido. É um salmo no qual eu já preguei dezenas de vezes. Tenho até um livreto meu escrito sobre ele, chamado Quase os Meus Pés Se Desviaram. E o salmo é o 73. E eu quero lê-lo de uma maneira simples. Ele é autoexplicativo. Não é preciso haver nenhuma exegese do hebraico para ninguém entender, para ter que entender. Ele é simples. É só prestar atenção, pedir ao Espírito Santo que ilumine a compreensão. Veja como ele é simples e totalmente verdadeiro. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não compartilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem como fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar a todos os seus feitos. Amém. É uma descrição absolutamente franca
clara, objetiva do que acontece ao coração humano quando o indivíduo anda com a mente cativa do desejo de fazer a vontade de Deus, quando o indivíduo tem em si consciência do significado dele ser de Deus, quando a pessoa caminha e guarda limites no seu coração, sabe que para que a vida seja boa para ela, é preciso que seja boa para os outros, sabe que para que seja boa para ela e para os outros, é preciso que ela tenha limites, assim como é preciso que os outros tenham os seus próprios limites, sabe que só será bom se houver uma conspiração de paz, de boa vontade por parte de todos, para com todos e para com todas as coisas. Esse é o ideal. E mesmo sabendo que a maioria não sente assim, não se importa assim, não vê assim, acha que tolo é quem assim se comporta, acha que idiota é aquele que impõe-se limites tão estreitos, acha que a grande sabedoria da vida é alargar fronteiras o máximo que se possa, é possuir o máximo que se consiga, é conquistar o máximo que se alcance, é subjugar o máximo que a gente possa dominar, é aumentar o poder tanto quanto nos seja possível, e até para além do possível, para que nos tornemos seres impossíveis e impensáveis. E aí, o indivíduo chega, olha para si mesmo desse modo e olha para os outros e vê que a ambição dos outros é antitética em relação a dele. E começa a se sentir como quem trabalha pelo bem sozinho. Seja em casa, seja no casamento, seja em relação aos filhos, seja em relação aos negócios, seja em relação às responsabilidades humanas, seja em relação às atitudes para com o próximo, seja com respeito a recursos que são feitos, seja algo que se relacione à moderação que é autoimposta, seja em relação a alguma coisa que diga respeito a diminuir o seu próprio espaço para facilitar a existência de todos. E esse tem sido o seu caminho, a sua escolha, a sua opção consciente de bondade, de fé, de poder oferecer sua vida como uma contribuição à existência e não uma demanda a ela, ao mesmo tempo em que você se sente fazendo isso sozinho, o tempo todo. É sempre você quem cede, é sempre você quem recua, é sempre você que se curva, é sempre você que diz está bom, é sempre você que diz chega, é sempre você que silencia antes, é sempre você que sorri antes, é sempre você que estende a mão, é sempre você que toma as iniciativas. Se você não as tomar, as coisas ou não acontecem, ou se adiam para sempre, ou só serão feitas por uma imposição de uma necessidade esmagadora. Do contrário, ninguém se anima, ninguém se levanta, ninguém se dispõe, ninguém se interessa. E o tempo passa, e você fica olhando e vê que justamente algumas dessas pessoas mais desleixadas para com a vida, para com o próximo, para com o amor, para com o carinho, para com a gentileza, para com a tolerância, para com as concessões, para com o diálogo, para com a paz, para com a busca do que é bom e puro, para com o compromisso em relação ao que é honesto, verdadeiro, sincero, frequentemente, do ponto de vista dos parâmetros e dos padrões de avaliação seculares e dos livros de autoajuda que nos induzem a determinadas conquistas, ou através dos medidores de sucesso estabelecidos pela nossa sociedade, são justamente algumas dessas pessoas que são a contradição disso que a gente chama de bom e de simples, de singelo e de verdadeiro, aquelas que se dão melhor, cujos nomes são percebidos, se tornam afamadas, poderosas, o que elas fazem parece ter começo, meio e não ter fim,
nos prognósticos de aumento e de crescimento, são aquelas que parecem não ter nenhum contimento, nenhum limite, fazem tudo quanto lhes vem à cabeça, contam tudo a todo mundo, vivem para satisfazer seus desejos, seus caprichos, alardeiam as suas maldades como vantagens, contam as suas trapaças como sabedoria, dissertam sobre as suas maquinações como esperteza, gargalham das suas perversidades como cantiga, contam com orgulho as tramas que fizeram fracos, imbecis ou ingênuos caírem, como sendo a capacidade que eles adquiriram pela muita experiência de poder manobrar a vida na direção que eles queiram, mesmo que seja a existência do próximo. Aí, enquanto isso, você que está ali, dizendo não ao coração que é corrupto, e que de vez em quando tem uns galopinhos e fica querendo saltar numas direções equivocadas, e você diz que é isso, minha alma, para com isso. Passa um pensamento e você se compara e diz: eu sei que eu sou mais inteligente que essa pessoa, que eu sou mais bonita que essa pessoa, que eu sou mais isso que essa pessoa, eu sou milhares de vezes melhor do que essa pessoa. Se eu entrasse nesse mundo dela, eu ia dar nela a pau. A sorte dela é que eu sou de Deus. Sorte dela. Sorte dela, olha. Sorte dela. Aí passa mais um tempo, ela resolve comunicar à pessoa que essa pessoa está com sorte porque ela é de Deus. Vou te dizer uma coisa: você está pensando que você é o quê? Você é o gostosão, a gostosa, você que sabe das coisas, você que é bandido, malandro, esperto. Sorte sua que eu sou de Deus. Que se eu não fosse de Deus, meu irmão, você ia ver o que ia acontecer. Sorte sua. Bem-aventurado tu és na tua perversidade. Aí no dia que ele faz isso, o coração dele já foi para o lado de lá. Surfou e já foi. Já virou na onda, já está vendo a areia, e o pior não é isso, ele não sabe surfar. Está ali. Mas para ele chegar nesse processo aqui, ele fez um caminho. Ele se comparou demais. Disse: meu Deus, eu contei no meu coração, e esse indivíduo que libera todas, olha como ele passa em todos os concursos lá em Brasília. Eu digo não, eu digo que quero o amor, que quero a verdade. Mas olha só aquela minha amiga ali, ela vai de um em um, e meu Deus, quem viaja é ela é que é a turista. E eu estou aqui dizendo não, porque eu quero coisas verdadeiras do coração. A comparação continua. Eu estou aqui contando o meu dinheiro, o meu salário, fazendo as minhas contas, economias, vendo quem eu posso ajudar, quem eu não posso, como eu posso contribuir, como eu seguro a onda, como eu posso ser responsável com os que dependem de mim, enquanto ali, bem ao lado, eu só ouço gargalhadas de noite, de dia, maldade, perversidade e toda sorte de luxúria e de desejos satisfeitos, e numa engorda sem fim, aonde a vida de um é servida pela vida de milhares. E eu estou aqui sentindo dores, desconfortos, impedimentos, e a comparação vai se estabelecendo, e o indivíduo que tinha começado a viagem inteira porque tinha feito uma opção pelo que era bom, agora está tendo que resistir, dizendo e tentando se convencer de que o que é bom,
porque ele já está praticamente convencido de que não faz nenhum sentido praticar o que é bom, porque não existe justiça sendo distribuída equanimemente na terra, e a prova disso é que aquele que anda num caminho chamado de morte é o que usufrui e nada abraçadas e bebe a largos sorvos e se locupleta de tudo quanto está disponível, enquanto aquele que mantém puro o coração, limpa a consciência e tenta manter o olhar transparente pela bondade, tem que experimentar na carne dores, ou nas proximidades aflições, ou em relação àqueles que ama, preocupação e tristeza, e ele se compara com os outros e diz: feliz é o que gera filhos e não cuida deles, feliz é o que se casa e não tem preocupação em manter a relação, feliz é aquele que tem emprego, não o que trabalha, feliz é aquele que, tendo emprego, apenas confere lucros e não esforça-se para alcançá-lo. Feliz é aquele que, podendo estender a mão e possuir, possui. Mais feliz é do que o que a retrai, mais feliz é do que aquele que diz não. Feliz é aquele que se permite. Feliz é aquele que se autogratifica em tudo. Esse é o feliz. Eu sou o bobo, amaldiçoado sou eu, por ter conhecido Deus, por ter conhecido a verdade, essa verdade que me maltrata, que me machuca, que não me larga, que não me deixa em paz, que entrou em mim, que não me deixa nem livre para ser um canalha. Aí o indivíduo briga primeiro com ele mesmo muito, até que ele começa a ver bem perto dele pessoas que conseguem fazer as conciliações. Aparentemente elas amam a Deus, servem a Deus, ou dizem que gostam de Deus, ou qualquer outra coisa, mas não impõem a si mesmos coisa alguma a si mesmas. O caminho delas é um constante manifestar do fluxo de desejos incontroláveis. E quando se agrega a isso, como nos nossos dias se agregou, como poucas vezes antes na história, um valor sagrado e teológico à canalice ungida, que veio a se chamar entre nós de teologia da prosperidade, aí então é que a alma se corrompe mesmo, porque se chama Deus, se evoca o Espírito Santo, se evoca o poder de Deus para ungir a safadeza. E aí depois de um tempo, os conflitos vão acabando, o coração vai ficando gelado, e o indivíduo começa a fazer pequenos testes com Deus. Eu vou dar uma transgredidinha, ó, umazinha. Aí ele vai lá e bota o pezinho. Está ardendo, mas é só impressão psicológica, porque eu sou um pateta, eu nunca fiz, estou condicionado a não fazer. Está incomodando. 2 semanas, era impressão, era só impressão. Nem queima. Legal. Deixa eu ver esse lado de cá. Está um pouquinho mais quente, mas daqui a 1 semana eu consigo ficar em pé aqui. Legal. Que bom. Aí ele vai. Deixa eu experimentar louvar a Deus daqui. Aleluia. Muito bom. Era tudo besteira, meu Deus. Era tudo besteira, agora que eu sei a verdade. Deus não está nem aí para nada disso. Conforme se diz aqui no Salmo, o que acontece? Chega aquele ponto em que as pessoas vão assistindo a prosperidade da canalice, da perversidade, da maldade, da corrupção, da indiferença, da frieza, e as mentes no coletivo vão sendo mexidas, e o pobre olha e diz: eu me esforço e me mato, e eu só vejo prosperidade acontecer sobre a maldade e a perversidade. E diz: como sabe Deus?
Acaso há conhecimento no Altíssimo? Estes são os ímpios, sempre tranquilos, sempre aumentando as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Não valeu de nada, não valeu a pena, não tem resultado. Pois de contínuo sou afligido. De que me adianta ter essa consciência? Eles não têm nenhuma. Eles matam e lambem e prosseguem. Eles destroem e soltam foguetes sobre a destruição. Agora eu carrego a miséria dessa consciência e de contínuo sou afligido. Cada manhã me sinto castigado na observação que vai me sendo esmagadora, que me vem como percepção da maldade à minha volta e da minha impotência assistindo a tudo isso. Esse é o meu castigo. E eu não posso nem falar o que eu penso, porque eu sou uma das últimas reservas dessa fé tênue no meio dessa corrupção toda. Se eu falar que eu estou em conflito, eu ainda arruino o que sobrou. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Aliás, em só refletir para compreender isso, eu já achei a minha tarefa pesada demais. E ele chega nesse ponto aqui em que a maioria de nós passa dele, porque ele diz que veio até aqui, ele deslizou na mente até o final da estrada, só não foi para as concepções práticas, porque ele disse que houve um dia em que ele entrou no templo. Esse salmo foi escrito quando o templo de Jerusalém, de Salomão, ainda estava erigido. Foi antes da destruição do templo pelos babilônios, portanto foi naquele interregno. E ele diz que ele entrou no templo naquela manhã e uma luz lhe iluminou a mente. Agora é interessante que esse é um salmo de Israel, lido no templo de Israel, feito por um compositor de um grupo famoso de compositores em Israel, que é o grupo de Asaf, e retrata a observação a partir do olhar de um homem piedoso, vendo a vida não em Roma, não em Babilônia, não em nenhum outro lugar distante, mas na própria cidade de Jerusalém, nos arredores do templo. Gente que ia para os mesmos sacrifícios, para os mesmos cultos, para as mesmas oferendas, que cantavam os mesmos hinos, que ficavam em pé um ao lado dos outros nas grandes solenidades de fé em Israel. E o indivíduo comparando-se com o outro e vendo que, conquanto para o outro aquilo fosse só uma fachada e que para ele aquilo era sincero e verdadeiro, na prática ele via que carregava um fardo pesado, enquanto o outro, que não desenvolvera consciência alguma, parecia apenas ir de gordura em gordura, de luxúria em luxúria, de privilégio em privilégio, de prosperidade em prosperidade, enquanto esse outro, que preservava o coração, apenas ia à míngua entre dores de consciência, de percepção e de aflição, angustiado, porque ele agora não tinha nem mesmo o privilégio desgraçado de poder pecar em paz, porque ele tinha uma consciência que o impedia de exercer essa liberdade, como livres estavam aqueles que, sem consciência alguma, autodeterminavam a sua existência do meio e do modo que bem entendiam e desejavam. Até aquela manhã, aquele dia, em que ele entra no templo e aquela luz ilumina, e ele vê o fim dessa moçada. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios. Ele começou a ver que o que ele imaginava ser um lugar elevado era de fato um lugar escorregadio. Que o que antes ele imaginava como sendo o lugar do status era um lugar para fazer cair em destruição. Que aquilo que ele achava que era sucesso súbito,
Ele diz, corresponde a súbito assolamento, aquilo que ele imaginava que era um sonho, ele entende, é um sonho mesmo, não é verdade, é fantasia. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Ou seja, esse pessoal não existe para Deus. Quando o coração se me amargou, quando o coração se encheu de amargura por essa observação, pela comparação, pela inveja, e as minhas entranhas se me comoveram, e falam a linguagem visceral, das cólicas viscerais, eu estava embrutecido e ignorante, pedrado. Você começa a invejar a maldade, começa a ter na perversidade o seu paradigma oculto, começa a aplaudir e a gargalhar com a gargalhada do que carrega no coração o dessentimento e a não sensibilidade. Você começa a desejar estar naquele lugar porque você sabe que a sua performance seria superior, você é melhor e mais esperto. Quando você começa a se trasladar para esses ambientes no mundo do coração e da imaginação, o resultado é trágico, porque isso embrutece você, torna você ignorante. E eu posso dizer isso a vocês com o meu coração mais limpo, falando de mim mesmo. Houve um momento da minha vida, em 1994, em que eu, de verdade, no meu coração, invejei a prosperidade dos maus. Eu não queria a maldade deles nem o que eles queriam fazer, mas eu queria a concessão para realizar algo para mim, pessoal e particularmente. E foi a partir daquela visão que não me faltava advertência acerca dela. Eu tinha escrito um livro sobre esse salmo em 81, existencialmente essa coisa me acometeu em 94. Era tanta maldade à minha volta que eu queria liberdade, apenas uma única concessão para uma única coisa para mim. Não precisa de exército hebraico, basta do meu coração para dizer a você, faça isso. Você pode ter escrito um livro no Salmo 73, seu coração vai cair nessa armadilha, você vai ficar ignorante, embrutecido, pedrado, e todos os caminhos da autojustificação vão ser elaborados para você. E quanto mais maldade à sua volta, menor se tornará na comparação a sua transgressão. E aí o processo vai se inverter. Você vai desejar que as transgressões aumentem, para que o seu próprio pecado diminua na proporção. Sem que você veja que no processo você está ficando ignorante, adoecido, que o amargor da comparação entrou nas suas entranhas, mexeu nas suas vísceras todas, nas suas emoções, desorganizou o seu ser, se instalou ali como um direito da raiva, do ódio, da justiça frustrada, e que começa a evocar agora a permissão para um direito mínimo de transgredir que seja, sem saber que isso haverá de embrutecer e de pedrar a sua consciência por inteiro, de desensibilizar o seu coração, mesmo para as verdades mais brutais que você conhece, que você confessa. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante como um irracional à tua presença. Mas louvado seja o teu nome. Ele diz, todavia estou sempre contigo. Talvez essa seja a coisa mais linda desse salmo. É que esse indivíduo sabe que mesmo quando ele estava vivendo a estupidez,
quando ele foi ficando pedrado pela comparação, tinha algo estabelecido entre ele e Deus de modo tão visceral, que mesmo naquele estado de irracional na presença de Deus, ele era um irracional na presença de Deus, não na ausência de Deus. Por isso ele diz: todavia estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Depois que ele entra no templo, ele atina com o fim deles. A primeira realidade de cura que se manifesta a ele é a autopercepção. Ele se enxerga e vê que ele tinha vivido esse processo inteiro, desde quando a coisa começou sutil, pequenina, suave, comparativa, como um discernimento, até como um aborrecimento, até como uma manifestação de suposta piedade, dizendo: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Às vezes esse processo começa com esse tipo de devoção raivosa para com o mal, mas já está instalado. Aí só vai crescendo, crescendo, e ele conclui ao final que aquela viagem de justiça, de retidão, de comparação, de sentir suas dores, sua vida como um castigo, suas penas, a dureza de manter a consciência limpa, nada daquilo tinha a ver com a vida com Deus, tinha a ver com o sofrimento que estava instalado nele já, porque ele estava tendo inveja dos transgressores, e o parâmetro interior tinha mudado, e ele tinha tirado o foco dele da glória de Deus, da graça de Deus como sendo o tesouro dele, a porção dele, a herança dele no céu, o quinhão dele na terra, a alegria mais essencial. Deus deixara de ser Deus para ele, e ele agora estava só num processo mental de se dizer fiel a Deus, a quem ele já não amava com ternura, mas apenas temia com temor, e tentando fazer-se pensar como alguém que não se entregava aos apelos que lhe vinham só por causa de Deus, para fazer de Deus agora o álibi para as suas próprias dores, e dizer: está doendo por causa de Deus, até o dia em que ele ia dizer: Deus, eu não aguento mais sentir dor por causa de Deus, e agora é minha vez, Deus. Ele admite e entende o processo inteiro e diz: enquanto eu pensei que eu estava sendo sensível e justo em dores e sofrimentos, eu já era um amargo, doente, ficando insensível, entorpecido e ignorante. E o primeiro passo para eu ser curado desse estado mental que é tão sutil, que se mistura com devoção, com justiça, com verdade, com boas escolhas, com renúncias feitas supostamente para Deus, o primeiro passo para ficar livre dessa estrada e dessa jornada é essa admissão que na hora em que você começa a ter essa reflexão, é porque já tem uma coisa instalada aí dentro. E o processo do entorpecimento e do crescimento da dessensibilização, do embrutecimento e da ignorância está graçando. A primeira luz que surge como libertação é essa: é entender que quando você se sentia bom e justo, você já estava doente, porque você não estava bom e nem justo, você estava se sentindo melhor do que os piores, superior aos corruptos. A sua referência já não era Deus, já eram eles. E na hora em que eu sou bom para ser melhor do que alguém, eu já estou corrompido. Bondade em mim não é em comparação a nada, é por causa dele. É resposta de amor só isso.
Não é porque eu estou acima ou abaixo da média, porque o meu chamado é para Ele. A segunda manifestação de cura que você vê acontecendo aqui, é essa certeza de que mesmo nesse processo todo, o Senhor esteve comigo e eu estive com Ele, e que era necessário viver esse processo para poder passar consciente, com o coração muito mais atento em relação às ciladas cancerígenas, aos laços, às malhas, às teias, aos rolos que vão surgindo, às sucuris que vão nos apertando e moendo, e a gente nem sente, enquanto pensa que a nossa luta é pela piedade, e nada mais é do que uma luta contra a nossa justiça própria e em favor do nosso direito, pela média, de nos corrompermos também. Aí ele vai e diz que essa cura dele se instala quando ele pergunta quais são os valores reais dele. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Não há apelação. Se você anda em infidelidade para com Deus, Deus não destrói porque Deus destrua. Deus não precisa destruir ninguém. Nós nos destruímos andando contra a verdade. Não existe ninguém que ande contra a verdade e sobreviva. Ninguém. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu coração para proclamar todos os seus feitos. O grande antídoto contra essa sutileza que já penetrou no coração de todo mundo aqui. Enquanto eu estava falando, toda vez que eu não estava de olho fechado e que eu olhei e vi o rostinho de vocês, eu vi a quantidade esmagadora de identificação de vocês todos com o que eu estava dizendo. Em algum momento, em alguma coisa, em alguma área, ou em muitas. Ou gente que já foi, se estoporou todinho e voltou. Gente que está todo dia derrapando assim. São os skatistas do pedaço. Salmo 73. Quase. Olhem só, o antídoto eterno contra isso. Você quer ficar livre disso para sempre? Quer? Lucas capítulo 6, verso 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? A cura é acabar com a comparação, com a equivalência, com o justicismo, com a igualdade. A cura para isto é amar apesar da desigualdade, é amar contra a desigualdade, é amar o mundo apesar do mundo, é amar o mundo contra o mundo, é amar contra o absurdo. Essa é a proposta de cura de Jesus para isso, para sempre. Se amais os que vos amam, se a troca no mesmo nível, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Vocês foram chamados para serem sal da terra e luz do mundo, é outra coisa. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso.
E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, esse que é uma afronta à sua consciência, não apenas aquele que persegue a você, mas aquele que tem o poder de gestar em você esses pensamentos que acabam sendo os amarguradores das suas entranhas, que vão acabar por embrutecer as suas sensibilidades e colocar você no caminho da perversidade, mesmo quando você se contenha comportamentalmente, não pratique tais coisas, mas no coração ande habitado, tomado e completo e possesso por elas. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Essa é a cura. Se o coração tiver essa atitude, ninguém, nem coisa alguma, jamais terão o poder de gestar em nós isto. No entanto, se o nosso olhar estiver para o lado, se a referência for eu em relação a Ele, e se o meu caminho com Deus e a minha escolha do que é bom inicia sendo por causa de Deus, mas depois passa a ser algo que eu comparo com a média à volta, para regular o termômetro das coisas e querer, ou que todos sejam justos como eu sou justos e bons como eu sou bons, ou do contrário, eu me permito baixar para outros níveis, quando o meu olhar perde a referência única. Quando eu começo a comparar, a ver para quem que eu dou mais, para quem que eu dou menos, o que que eu faço, o que que eu não faço, quem merece, quem não merece, eu já entrei num processo adoecido que só é curado em mim quando a minha disposição é essa proposta por Jesus. Fazer o bem a quem faz o bem a gente é normal, deveria ser. Vocês passaram disso. Amai, porém, os vossos inimigos, ou os vossos provocadores, ou os que constrangem a consciência de vocês. Façam bem, emprestem, não para ganhar nada, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão. Transfiram a expectativa, a referência, pensem na glória, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Não é maior do que o maiorzinho ali, que está andando num caminho elevado de queda. Sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Para ser filho do Altíssimo, eu e você temos que aprender a sermos benignos até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Vamos ficar em pé, todos nós. Esse é o caminho para andar liberto. É o caminho da não inveja. Quem anda na graça de Deus vai ficando livre da inveja, porque na graça você tem tudo. Deus é a sua porção, é o seu quinhão, é a sua herança. Tudo que lhe vem dele. Você não está se medindo com ninguém, perguntando por que o outro tem, você não teve, o outro foi, você não foi, o outro alcançou, você não alcançou. A gente só alcança no coração. As coisas só são vistas na alma. Do lado de fora é teatro, é circo. Como diz o Eclesiastes, é tempo, acaso e oportunidade. O
mundo de Deus está sendo escrito em mim aqui. Aqui está o tesouro que passa. Aqui estão os bens que seguem. Aqui habita a herança que não perece. Do lado de fora, a gente só vê ironia e catástrofe. O ladrão escava, a traça corrói, o espertalhão leva. A primeira esposa não acabou, mas a terceira liquidou a fatura. Ou o marido espertalhão deu um jeito de deixar você com a mão na frente e outra atrás, e está aí com uma garotinha de 23, e você olhando e dizendo: por que eu fui aquela mulher honesta todos aqueles anos? Já está com inveja da safadeza. Pelo amor de Deus, fique feliz de não ter se entregue à canalice. Não por causa deles, não para dizer: viram, eu sou gostoso, eu resisti firme, aleluia, glória a mim. Não é por isso, mas é porque eu não estou fazendo nenhum favor a Deus, é só a mim que eu estou fazendo, de me preservar. A vida é minha. Quem vai poder dormir em paz sou eu, viver em paz sou eu, abençoar meus filhos em paz sou eu. Quem vai poder amar em paz sou eu, comer em paz sou eu, beber em paz sou eu. Não haverá banquetes, mas um copo d'água, hortaliças, onde a paz é tudo. E além de tudo, você é recebido na glória. E para Deus, você não é um sonho, uma imagem, você existe para Deus. Agora, aqueles outros, Deus mesmo faz questão de esquecer. É um assunto que Deus não quer lembrar. Você quer existir para Deus ou você quer ser aquele tema do qual Deus não quer lembrar? Se alguém aqui hoje ouviu essa palavra do Evangelho e ela lhe foi salvação hoje, para decisões de hoje, para convicções de hoje, para libertações de agora, enquanto nós estivermos cantando, você vem orar comigo aqui à frente, se desejar. Senhor Jesus, Senhor, Senhor, vem agora e assenta e firma a tua palavra no coração de cada um, a disposição de olhar para ti, não desviar o olhar de ti, de não se comparar a ninguém, de não medir a sua sorte pela dos outros. Salva-nos do espírito de comparação, de inveja. Fixa o nosso olhar na tua graça, na tua bondade, no nosso caminho em ti, no teu caminho conosco. E obrigado pelo que temos, obrigado pelo que não temos ou pelo que ainda não tivemos. Obrigado pelo dia de hoje, pelo pão nosso, pela água nossa, pela roupa nossa, pelo trabalho nosso, pelos pais nossos, pelos irmãos nossos, pela esposa nossa, pelo marido nosso, pelo companheiro nosso, pela companheira. Obrigado por aquilo que é bom em nós. Obrigado pelo teu bem em nós. Obrigado por cada coisa. Obrigado porque são tantos os teus favores para conosco. Salva-nos de nos medirmos pelos padrões da morte, pelas prosperidades da queda, pelos sucessos do engano. Ajuda-nos a andarmos na verdade, no amor. Cada um de nós a buscarmos crescer
conforme a tua imagem em nós e não conforme a nossa comparação em relação à imagem de ninguém. E dá-nos a alegria e o contentamento de sermos teus. Se não temos no céu ninguém além de ti, quem mais? E de na terra temos a ti como nossa porção, nossa herança, o que mais? Queremos com alegria buscar o teu reino em primeiro lugar e a tua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas todas nos serão acrescentadas, hoje e sempre, em nome daquele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.